oportunidade. Ok, agora acho que está liberado aqui. Bom dia a todos, estamos juntos mais uma vez, uma alegria de ver aqui os rostos que já vão se tornando conhecidos, né? Que a gente vai identificando aí o pessoal. Alguns eu não vou ter o privilégio de conhecer porque sempre ficam com o vídeo fechado, então a gente não consegue ver, mas a gente sabe que deve estar aí. E tem até um irmão aqui com um nome interessante, o irmão Galaxy J7. Vai ser um irmão, esse deve ser diferente o nome dele, né? E tem uns outros Galaxy aqui também, mas tá todo mundo aí. Tem o irmão 202020, tá certo, tá todo mundo criativo aí. Uma alegria estar com vocês novamente hoje. E eu queria, antes de começar a nossa conversa aqui, de hoje, nosso estudo de hoje, fazer uma menção a um trabalho que nós vamos ter agora na parte da tarde, também online, mas na verdade vai ser pelo Facebook do Instituto Alvo. A gente tem tido lá, acho que alguns irmãos até participam, ou já participaram, às quartas, quintas e sextas, às 18 horas, a gente sempre tem quartas e sextas, na verdade, é um programa chamado Hinos e Prosa. E eu acho que eu já compartilhei aí até ou não? Acho que ainda não, né? Peraí que eu estou meio perdido aqui, Isadora. Essa idade não é fácil, viu? A gente acha que já fez e não fez, né? Eu tô na dúvida agora aqui se eu já... Eu não sei o que está aparecendo para mim aqui. Não participei, não compartilhei. Vamos lá. Então, nós temos tido no Alvo, toda quarta e sexta, aquele programa chamado Hinos e Prosa. Né? E nessa quarta, bom, só que eu comecei a falar ao contrário, vou começar primeiro a falar do domingo. Hoje à tarde nós vamos ter no nosso YouTube e também no nosso canal do Alvo no Facebook, nós vamos ter uma programação especial que a gente vai fazer aí uma entrevista com alguns salmistas. Nós fizemos esse programa uma vez aqui na igreja, há uns 2 anos, e a gente entrevistou, entre aspas, né? Nós fizemos aí um programa de entrevistas com alguns salmistas aí. Nós entrevistamos o salmista Davi, o Asaf, nós entrevistamos um filho de Coré, e a ideia é ir mostrando como é que os salmos eram compostos, né? Qual é a razão deles existirem lá, então como é que eles eram. Então a gente vai é uma entrevista. Hoje até nós vamos fazer isso às 16 horas, né? 4 horas da tarde aqui no Brasil. Tem aí uns outros horários, porque tem gente de outros países que nos assistem também. Mas você, às 16 horas, pode se ligar aí no... Se você já nos segue, você vai receber provavelmente um aviso diretamente do próprio Facebook ou do próprio YouTube. Se não, você pode se inscrever lá no canal do Instituto Alvo, tanto no YouTube quanto no Facebook, e aí na hora você vai receber um lembrete aí. Então eu vou estar aqui entrevistando o rei Davi, um filho de Coré, que é esse sujeitinho aqui do meio, e o Asaf, que é esse outro aqui. Você vai gostar, eles vão cantar alguns salmos, e a gente vai nessa entrevista. É uma entrevista, na verdade, é uma forma de fazer de uma maneira lúdica, né? Mas apresentar a questão dos salmos aí, a importância deles e por que eles foram compostos e seu contexto e tal. Programa de mais ou menos 1 hora, tenho certeza que você vai gostar. Agora, para quem gosta desse tipo de instrumento aqui, na quarta-feira, nós vamos receber a presença do Vitor Quevedo, que é um músico toca viola caipira, e ele vai fazer os hinos ao som da viola caipira. É muito lindo. Se você procurar na internet depois aí, Vitor Quevedo, você vai ver que esse irmão é um irmão muito precioso. Ele é um excelente músico, um sujeito muito simples assim, e eu tenho certeza de que você vai ser abençoado com essa conversa que nós vamos ter com ele na quarta-feira, às 18 horas. A gente sempre faz às 18 horas, porque assim a gente não entra nos horários das lives e dos estudos bíblicos das igrejas, né? Então aí você pode participar também. Tá bom? Então, deixar esses dois recados aí e agradecer muito, antes de entrar no estudo de hoje, agradecer muito o interesse de todos
eu fiquei surpreso, a Isadora me passou o pedido aí na sexta-feira, aliás, já está no correio, está aqui, ó. Estava até aqui com a coisinha do correio aqui, ó, já foi para o correio. Agora, a gente vai ter que ter muita paciência e muito domínio próprio, porque correio não está fácil, né? Eu mandei material para os irmãos lá do Rio de Janeiro, dia 7 de maio, até agora nada. Mas vai chegar, vamos com fé que chega. E daqui a pouco vai estar por aí. Eu agradeço muito o interesse de todos que se manifestaram aí para adquirir esse material. Quero dar uma passada rápida sobre o que nós falamos nessas 2 semanas, para a gente então fazer a conclusão daquilo que temos proposto, né? A questão da vida integrada, da vida como sendo uma coisa só, não havendo aquela separação. Sabe que eu estava lendo alguma coisa, estudando essa semana e eu soube que essa separação que existe entre vida espiritual e vida material é uma coisa antiga, ela vem lá do tempo dos gregos, né? Eles é que propuseram essa chamada dicotomia, essa separação entre o que é de cima e o que é de baixo, o que é natural e o que é o espiritual, né? Então, essa questão que a gente faz até hoje é uma influência grega, não bíblica, né? Que biblicamente nós vimos lá desde o tempo de Abraão, Deus mostrando que nós temos que pensar e encarar a vida como uma coisa só. Então, foi isso que nós falamos esses dias. Então, fazendo aí uma rápida recapitulação, né? Nós falamos que nós só temos uma vida para viver, então essa separação não faz sentido. E aí nós vimos que a espiritualidade, de fato, ela não se separa, ela não se descola de nenhuma área da nossa vida. Nós vimos como, por exemplo, Abraão, que é chamado o pai dos que creem, ele não faz uma divisão da vida desse jeito, e ao mesmo tempo em que ele vai edificando os seus altares, sua devoção a Deus, vai mantendo comunhão com Deus, vai se tornando, por crer, o pai dos que creem, ao mesmo tempo ele negocia, enriquece, compra, vende e toca a sua vida como uma coisa só, né? Ele não tem separação, assim, não tem gavetas em que ele vai dividindo a vida e separando as coisas. Depois nós falamos também, isso foi na semana passada, nós falamos também sobre o que o tabernáculo no deserto e as leis, né, que são dadas ali em Êxodo, Levítico, como elas mostram isso para nós, como o tabernáculo que representava a presença de Deus ficava exatamente no meio do acampamento, né, justamente para mostrar isso, a presença de Deus no meio tem que ter relação com tudo que a gente faz, né? Eu habitarei no meio deles, disse o Senhor, né? Vocês vão fazer um tabernáculo e eu vou habitar no meio, literalmente no meio. E nós vimos como essa mesma expressão de um tabernáculo é a expressão usada para apresentar Jesus, porque o Verbo se fez carne e habitou, ele armou sua tenda, literalmente essa palavra significa isso, esse habitou aí entre nós. E Jesus, como centro da nossa vida, também precisa tocar todas as esferas da nossa vida. Nós, inclusive, citamos essa chamada doutrina da soberania das esferas. Deus tem a ver com todas as esferas, todas as instâncias da nossa vida, né? Não há lugar que Deus não seja soberano, embora, é verdade, o mundo decaído e que jaz no maligno não reconhece essa soberania. Mas isso não significa que Deus não tenha, simplesmente que o mundo se recusa a dar a Deus a soberania de todas essas áreas. Então, na hora de fazer produção de cultura, na hora de fazer produção de arte, na hora de produzir um filme, na hora de produzir uma música, na hora de fazer o currículo da escola, essas coisas são feitas não se reportando ao que Deus pensa e ao que Deus quer, mas ao que cada um pensa, ao que cada um quer, porque o mundo está em dessintonia, o mundo está em ruptura com Deus, mas isso não significa que ele não tenha a ver. E quando nós somos redimidos, nós precisamos fazer com que cada área da nossa vida volte ao controle de Deus, né? Nós citamos também o Abraham Kuyper, que falava isso. Não há um centímetro quadrado de todos os domínios da nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. E nós que somos de Cristo, precisamos, então, subordinar todas as áreas da nossa vida e tudo aquilo que nós temos de talento e tudo aquilo que nós produzimos para servir o próximo, isso tudo deve estar debaixo do domínio de Cristo, inclusive nossa profissão, nosso dinheiro, etc, etc, como a gente vem falando, né? Na semana anterior ainda nós tínhamos... o meu slide hoje está um pouco diferente porque eu mudei a sequência na hora de apresentar isso para vocês. Mas nós falamos de alguns impactos para quem desintegraliza a vida, né? Quando você trata algumas áreas da sua vida sob o seu controle, você acha que algumas coisas podem ficar na sua mão e não na mão de Deus, o que é um erro absurdo.
né? Nós temos aquele sentimento de que só quando a gente se aposenta que a gente pode servir a Deus, porque enquanto a gente está trabalhando, a gente não pode servi-lo. E a gente pensa que servir a Deus é só servi-lo na igreja. E aí, né, nós temos também a tendência de ter uma relação errada com dinheiro, com riqueza, com prosperidade. Achar que ou a gente trata isso como se o dinheiro fosse o nosso Deus e a gente faz tudo por ele, ou a gente demoniza o lucro e acha que quem tem dinheiro é um pecador miserável, né? Bom, pecadores miseráveis todos nós somos, mas não é o fato de você ter ou não ter dinheiro que te faz mais pecador ou não, né? E também vimos como isso acaba nos levando para uma espiritualidade que é centrada nos cultos. Ou seja, nós somos crentes no domingo, nós somos crentes no fim de semana. Então, Deus é Deus só do nosso domingo, ou da nossa quarta-feira à noite, quando a gente se reúne. Mas durante o restante da semana, Deus continua sendo Deus, mas ele fica lá e nós ficamos trabalhando aqui, o que não é verdade. Então, isso nós temos que eliminar esses pensamentos. Agora, para concluir hoje, nosso tempo aí de estudo, e eu espero que hoje eu consiga fazer um pouco menor do que os outros dias. Alguém estava falando agora há pouco aí de macarrão com carne, que hoje não, macarrão com frango, né? Então, eu quero dar tempo de você cozinhar o seu frango aí direitinho. Então, eu quero ver se conseguimos hoje terminar um pouquinho mais cedo. Nunca faço essas promessas, porque no fim acabo me empolgando aqui e acaba passando reto, né? Mas eu vou tentar ser bem objetivo hoje. Para fechar todos esses conceitos que a gente viu, e inclusive, agora nós estamos na escola dominical, não é isso? Esse período aqui é o período da escola dominical. Então, talvez seja, se a gente conseguir aí um tempinho, quem sabe alguém, depois a gente pode abrir para alguém fazer algum comentário, alguma pergunta, não sei se isso é possível ou não, se vocês permitem isso, mas se for o caso, alguém pode também, depois que terminar aqui, a gente pode abrir para um tempo de conversa e de bate-papo a respeito do que você achou desses dias, não o que você achou de mim ou não, isso não é o mais importante, mas o que você achou do que foi comentado, né? Se você concorda, discorda, acha que é por aí ou não. Então a gente pode talvez ter um tempinho assim no final. Onde a gente está querendo chegar, irmãos, com tudo isso? Vocês se lembram que nós temos usado como base aquele texto de 1 Coríntios 10, né? Quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, a que isso nos leva? Tudo isso que nós temos falado nos leva a quê? Onde eu quero chegar com tudo isso? Na verdade, onde eu quero chegar, irmãos, é nessa figura aqui da tangerina, da mexerica. Não sei como é que vocês chamam isso aí. Cada lugar chama isso de um jeito, né? Como é que vocês chamam aí embaixo do andu essa fruta aí? É mexerica, poncã? O que é isso aí para vocês? Cada lugar chama de uma coisa. Bergamota, tangerina. Mexerica. É mexerica, então. Tá bom, então eu vou chamar de mexerica. Aqui está escrito como tangerina, porque onde eu estava usando era tangerina. Mas vamos lá. Você conhece a tangerina. E você sabe que ela tem esses gomozinhos aí, né? Se você pegar, aí quando eu estou presencialmente, eu levo uma tangerina, uma mexerica dessa, e aí eu faço essa dinâmica aí, né? Se você pegar esses gomos todos que estão aí, você sabe que eles vão descolando assim, né? Parece ter uma colinha que um gruda do outro, né? E aí você vai tirando aquilo e tal. Você esparramou esses gomos por ali, entregou para várias pessoas, ou mesmo que você põe na mesa ali para fazer uma brincadeira, na hora que você volta, você não tem mais uma tangerina, certo? Então, a tangerina só é tangerina enquanto a mexerica. A mexerica só é mexerica quando ela está do jeito que ela está aí. Aqui já está até sem casca, né? Mas essa de trás aqui ainda está inteira. Quando você separou os gomos, já não é mais uma mexerica. Então, a nossa vida não é uma mexerica separada. Ela só é vida quando ela está junta. A nossa vida não é a somatória dos gomos de uma mexerica. Porque se você separou, depois você não consegue juntar mais. Então, quando a gente faz essa tentativa de pegar cada gomo da nossa vida, né? Então, imagine que cada gomo aí é uma parte da sua vida. É filhos, é casamento, é sexo, no caso dos casados, obviamente, finanças, trabalho. Bom, cada uma dessas áreas você coloca como um gomo e você fala assim, vou trabalhar tudo isso separado. Você já separou a sua mexerica. Sua vida agora vai ficar muito difícil, porque você nunca mais vai conseguir juntar para ser uma vida só. O que nós estamos querendo dizer? A redenção em Cristo Jesus nos permite voltar a sermos aquilo que Deus nos criou para ser. Uma vida integral e integrada, em que todas essas partes aí vão fazer partes de uma coisa só, que é
a nossa vida. E aí, você já nessa altura do campeonato, eu espero que você já tenha parado de usar aquela expressão vida secular ou vida espiritual? Vida cristã ou vida material? Não, gente, é uma vida só. Então, nessa altura, você já deve ter entendido que Deus quer que a gente seja um só. Nossa vida tem essa integralidade e essa integridade. Quando a gente faz isso, e hoje eu queria mostrar justamente isso. Eu queria mostrar 4 áreas da vida e que, biblicamente, nós podemos conseguir observar como é que Deus vê isso de sua perspectiva. Então, eu vou citar aqui alguns textos e eu vou pedir que algum irmão leia para nós, por favor. Vamos pensar, por exemplo, na área financeira. O que ela tem a ver com a área espiritual? O que tem a ver a nossa área financeira com a vida espiritual? Bom, se você entendeu o conceito de vida integrada, fica muito fácil você entender como é que uma pessoa deve encarar a sua vida financeira agora. Alguém pode ler para nós, por favor, Deuteronômio capítulo 8, versículos 17 e 18? Você pode. Bom, eu não sei, Isa, se dá para fazer isso. A pessoa consegue abrir o microfone? Eu ativo aqui. Você pode escolher uma pessoa aí que eu ativo o microfone dela. Então, eu vou pedir o Cristiano. Pode ser, Cristiano? Pode ler lá para nós, por favor? Deuteronômio 8, 17 e 18. Acho que precisa liberar lá para ele. Isso. Ele Desculpa. mesmo. Desculpa. Pensei que estava. Cristiano, aqui tem um botãozinho vermelho aí, quando está desligado, ele não funciona mesmo. Eu já tentei funcionar em vermelhinho, mas não funcionou. Vamos lá, vamos ler. E digas no teu coração: a minha força é a força do meu braço, e a força do meu braço me adquiriu este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires poder, para dominar o teu conserto, que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Obrigado, irmão Cristiano. Veja o contexto aqui. Deus está mostrando, a porta da terra prometida, o povo está à porta da terra prometida, e Moisés está fazendo os discursos para prepará-los para entrar. E aí Deus fala isso no capítulo 8, olha, vocês vão chegar lá na terra prometida, vocês vão conseguir ganhar um monte de coisa lá, vão começar a ficar ricos, vão começar a ganhar dinheiro, ali a terra é muito fértil. Não achem vocês que o dinheiro que vocês estão ganhando lá e que as riquezas que vocês estão acumulando é porque vocês são bons, ou porque vocês trabalham, ou porque vocês são talentosos, embora eles precisavam trabalhar e cultivar a terra. Não se esqueçam de onde vem a sua riqueza. E aí ele diz isso que o irmão Cristiano leu. Não vá pensar que a sua capacidade é a força das suas mãos que ajunta a riqueza, que ajunta dinheiro, porque é o Senhor teu Deus que te dá a capacidade de produzir riqueza. Observe como é que Deus está dizendo aí. O seu dinheiro, o dinheiro que passa na sua mão, embora você, de alguma forma, trabalha por ele, ou você troca a sua força e a sua capacidade para adquiri-la, de onde ela vem? Qual é a verdadeira origem? Ela vem do Senhor teu Deus. Então, Deus está dizendo claramente aí para nós que até o dinheiro que passa na sua mão tem a ver com ele, não tem a ver com você. Por isso, olha só, quando você entende a vida integrada do jeito bíblico, do jeito de Deus, você vai passar a entender o seu dinheiro. Na verdade, nem vou colocar o seu dinheiro, porque o dinheiro não é seu, é apenas um recurso. Você vai entender o dinheiro como um recurso que lhe dá opções, não como o centro da sua vida, não como a força motriz, quer dizer, a força que move sua vida para frente, como as pessoas que não têm Deus encaram. Tudo, o mundo gira em torno do dinheiro. Tudo é a respeito de dinheiro. Tudo. Por quê? Porque o dinheiro é o Deus do nosso século. É um deles, né? Não é só ele, né? Mas ele é um dos deuses que mais exerce influência. As pessoas são capazes de fazer tudo por dinheiro. Tinha até um, não sei se tem ainda, mas tinha até um programa na televisão que chamava isso, né? O cara topa tudo por dinheiro. E isso é verdade, infelizmente. As pessoas são assim mesmo.
As pessoas têm uma paixão por dinheiro. E tudo na vida, o que move o mundo para frente e a vida das pessoas é o dinheiro. Aí Deus chega e diz assim, não, mas para você que é do povo de Deus, para você que tem uma aliança com Deus, eu sei que é o termo aliança usado aqui em Deuteronômio, quer dizer uma coisa diferente do que quer dizer para nós. Mas o que está em jogo aqui, no meu raciocínio, é quem se relaciona com Deus não pode encarar o dinheiro do mesmo jeito que as pessoas encaram. Por quê? Porque para nós que somos de Deus e que temos uma vida integrada, que entendemos o conceito de vida integrada, o dinheiro não é nada a não ser um recurso que te dá opções de servir melhor as pessoas, de abençoar mais as pessoas, de abençoar a sua própria família, não como a razão da sua vida. Se você separa e acha que o dinheiro tem a ver com sua vida material e não com sua vida espiritual, você vai ter muita dificuldade de viver isso aqui. E aí você vai se esquecer do alerta que Deus deu para o povo de Israel. O seu dinheiro não é o centro da sua vida. O seu dinheiro é apenas a bênção que Deus te dá para você ter opções. Inclusive, nós vamos encontrar muitas orientações na palavra de Deus a respeito do fato de que, por exemplo, nós temos que ser pessoas mais solidárias, generosas, auxiliar pessoas que estão em dificuldades e assim por diante, abençoar a vida daqueles que servem a Deus, o sustento missionário, o sustento dos presbíteros que se afadigam na palavra. Há várias informações na Bíblia a respeito de dinheiro, mostrando não como é que você fica rico, mas como é que você abençoa os outros com aquilo que você tem. Nós só vamos entender isso na medida em que a gente entende esse conceito de vida integrada. O dinheiro não é o recurso que eu tenho para fazer o que eu quiser com ele. Essa história que muitos cristãos pensam, e muitos cristãos, infelizmente, pensam isso. Olha, se eu não estou devendo nada para os outros, eu posso fazer o que eu quiser com o meu dinheiro? Está errado. Biblicamente, isso não é verdade. O dinheiro não é seu. O dinheiro foi colocado na sua mão por Deus como um recurso para abençoar. Essa é a tônica do tratamento bíblico sobre dinheiro em todo o tempo. Então, veja como é prática aquela questão que nós estávamos falando. Não é uma questão conceitual, teórica, a gente ficar discutindo aqui filosofias. Não, é uma coisa prática, tem uma aplicação prática. Se eu não entendo a minha vida como uma vida só, eu vou achar que o dinheiro é meu e ninguém tem nada a ver com isso. Então, tem gente, por exemplo, vou dar um exemplo só, mas não é que é isso, a isso que se resume o assunto de dinheiro. Mas por que muitos cristãos não contribuem regularmente com a obra de Deus? Não ofertam com regularidade nem na sua igreja local. Porque tem gente que diz assim, o dia que eu achar que devo, ninguém tem nada a ver com isso, dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Você está errado, você está pecando quando você faz isso. Aliás, você até é meio radical aqui, não que eu seja, né? Eu sou o cara meio tranquilo, assim, mas agora você é um pouco radical. Não tem diferença. Lógico que o pecado é diferente, mas é tão pecado quando a gente tem uma pessoa que comete adultério, quando a gente tem uma pessoa que segura o seu dinheiro achando que o dinheiro é dele. Porque isso é infidelidade também. Não é a mesma coisa que a infidelidade física, conjugal, mas é um tipo de infidelidade. Então, não é a mesma coisa no sentido que o pecado é diferente, mas os dois são pecados. Uma pessoa que retém o dinheiro que não é dele, é de Deus, e não contribui com a obra de Deus, está em pecado. Agora, como nós temos aqui um outro agravante, porque eu acho que está certo até, eu acho que nós não temos que, ninguém tem que dizer quanto que contribui e nem nada. Mas, então, às vezes a gente não sabe se a pessoa contribuiu ou não, mas alguns assumem isso. Eu não contribuo mesmo. Não adianta vir pedir, não, que eu não dou. No dia que eu achar que, então, às vezes ele sente no coração que ele deve contribuir uma vez por ano. Só que aí ele esquece que, no caso da igreja local, a igreja local tem conta de água, de luz, às vezes tem lá a oferta dos missionários ou do missionário que trabalha ali, ou tem a oferta dos missionários que a igreja ajuda, isso é todo mês. Então ele sente no coração e acha que está certo. Ninguém tem nada a ver com a minha vida particular é minha vida particular. Sim, eu não estou falando da sua vida particular, eu estou falando da sua vida com Deus. Porque a maneira como você usa o seu dinheiro, como você se relaciona com o seu dinheiro, demonstra sua espiritualidade, demonstra sua maturidade cristã, porque as coisas não estão separadas. Então, você está percebendo como é que tem um vínculo, como é que tem uma ligação entre uma coisa e outra aí? Que as duas coisas são completamente espirituais e devem ser tratadas dessa maneira, você não pode separar. Quando você entende o conceito, você vai entender o dinheiro como um recurso que Deus colocou na sua mão para abençoar pessoas.
essa pessoa pode ser inclusive você, porque Deus te permite usar o seu dinheiro para você ter o seu conforto, o seu bem-estar, você ou da sua família, ok, mas também para servir ao próximo. E o Moeri parece estar pedindo a palavra. É interessante a sua fala, e eu reuni numa igreja certa vez, um irmão queria dar $1.000 para a igreja. Falei, irmãos, eu quero dar $1.000 para a igreja, e eu queria que a igreja usasse esse dinheiro para essa determinada coisa. E eu vou colocar uma condição. Se a igreja não usar o dinheiro para determinada coisa que eu estou falando, quer fazer um muro, um investimento lá na igreja, na área de estrutura da igreja, eu não vou dar o dinheiro. Aí o presbítero chamou e falou, irmão, pega o seu dinheiro e pode guardar, a igreja não quer o seu dinheiro, não. Você vai dar o dinheiro, a igreja vai administrar do jeito que ela acha que deve administrar. Então o irmão queria dar uma oferta, mas queria que seja segundo a vontade dele. Olha essa participação. Então, é o que demonstra o coração, né? A pessoa não tá contribuindo para o bem-estar, ele está contribuindo para fazer o negócio que ele quer fazer, né? Então, aí era mais fácil ele falar, não, eu vou lá e faço o muro, então. Tá bom. Aí ele vai lá e faz, tudo bem, mas ele quer impor, né, uma situação e não pensar do ponto de vista da comunidade. Isso realmente, até esse exemplo, irmão Iri, mostra justamente isso. A maneira como a gente usa o nosso dinheiro indica muito do nosso coração, né? Onde está o nosso coração? Jesus não falou isso? Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração, né? Onde a maneira como você administra seu dinheiro mostra muito sobre sua espiritualidade. Agora, outra pessoa poderia ler, talvez a própria Isadora poderia ler, por favor, Colossenses 3, 23, 24. Agora vamos para um outro aspecto aí. Eu falei da questão do dinheiro, esse aspecto que a gente vai falar agora está muito ligado, que é a vida profissional. Mas vamos ler lá, Colossenses 3, 23, 24, por favor. Colossenses 3, 23 e 24. Em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Lembre-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa e de que o Senhor a quem servem é Cristo. Vamos lá, nós já falamos sobre esse texto aqui, não falamos? Um dia desses aí, acho que não sei se foi a semana passada ou retrasada, nós falamos sobre esse texto. Vamos lá, sobre o que ele está falando aí? Esse a Cristo Senhor é que está servindo, e esse tudo que fizerem, façam de todo o coração. De que tipo de trabalho está falando o apóstolo Paulo desse capítulo? Eu vou falando aqui, sim, aí vocês vão falando sim ou não, porque aí fica mais fácil. Ele está falando aí do serviço na igreja? Sim ou não? Quem acha que sim aí, faz um joinha. Quem acha que não, faz o não. Opa, já tem 3-1 aí para o não. Isadora, acho que você perdeu essa aí. Ele está falando, vamos lá, dá uma olhadinha no contexto aí. Ele está falando do serviço da igreja, nesse título. Não estou falando se pode aplicar isso ao serviço da igreja. Mas estou dizendo o seguinte, no contexto ali, ele está falando sobre o quê? Sobre o quê? Quando ele fala assim, façam o melhor, tudo que fizerem, façam de coração e tal, ele está falando para quem? Veja no versículo 22, no comecinho. Ele está falando para os servos, não está? Está falando para os escravos. Então, ele está tratando aí, é da vida profissional, é da vida de trabalho. É disso que ele está falando. E ele está falando isso, e dentro desse contexto da vida profissional, ele está dizendo assim, o seu patrão, na verdade, é o Senhor. Tudo que você faz, faça de coração e tal. Na hora a gente já pensa que está falando da igreja, mas não está falando da igreja, não. Ele está falando do seu trabalho profissional, do seu dia a dia na empresa onde você trabalha, por exemplo. Claro que aqui o contexto em que ele fala aqui de escravos e senhores é diferente do nosso contexto social hoje. Nós não temos mais escravos, pelo menos aqui no Brasil. Quer dizer, não temos em termos, né? Porque a gente deixa 3 meses de trabalho só para o governo, mais 2 meses para pagar não sei o quê. No fim das contas, quando trabalha o ano inteiro, sobra 15 dias para nós. Né? Então, não deixa de ser uma certa escravidão. Mas nem se compara com o que era a escravidão daqueles dias. E ele estava falando para pessoas que estavam debaixo de uma situação muito complicada do ponto de vista das relações do trabalho, que o trabalho deles era feito para o Senhor. Não é o trabalho da igreja, o trabalho profissional deles. Olha só, assim como Deus tinha falado a respeito do dinheiro, da riqueza do povo de Israel, que tinha tudo a ver com Deus e sua relação com Deus, agora o trabalho também, a vida profissional também. Então eu vou dizer que aquele que entende a vida integrada
a vida cristã como uma vida integrada, além de ele entender o dinheiro como um recurso que lhe dá opções, ele também vai entender o trabalho, a profissão ou a carreira como formas de servir ao próximo e glorificar a Deus. A Cristo Senhor é que está servindo. E quando ele fala assim, tudo o que fizerem, façam de coração, ele está falando assim, é como para o Senhor. Mas, na verdade, o trabalho está sendo feito para os homens. Porque seu trabalho, sua profissão, sua carreira, são formas de servir ao próximo. Mas o que Deus está dizendo é o seguinte, enquanto você serve ao próximo, você está me glorificando. Olha que coisa linda você entender a sua vida profissional assim. Primeiro, que já vai tirar das suas costas aquela ideia de que enquanto você está trabalhando na sua empresa, você não está servindo a Deus. Não é assim que Deus pensa. Eu não sei se alguém aqui... Tem alguma irmã aqui que é costureira? Uma profissional, assim. Costurar, acho que quase todo mundo sabe aí, mas... Olha lá, a irmã... Agora, é o irmão Lucimar ou é irmão Lucimar? Ou é a irmã Lucimar? Irmã. Então, a Lucimar é o nome da irmã. Isso. Ah, ok. Então, irmã Lucimar é costureira, irmã? Não, pode deixar aí, vamos conversar. A senhora é costureira profissional. A senhora ainda faz terno e tudo? Ou que tipo de roupa a senhora costura? Não, moda mais modinha e trabalhei muito com uniforme escolar. Olha aí, olha aí. Irmã Lucimar, não sei se a senhora já pensou nisso. Provavelmente sim, porque a senhora foi uma das que respondeu que o Colossenses estava falando do seu trabalho. A senhora já imaginou que quando a senhora está fazendo um uniforme escolar, não sei se a senhora já parou para pensar nisso, a senhora está fazendo um uniforme escolar lá, está cortando lá a camiseta que o menino vai usar lá na escola. A senhora já parou para pensar que isso aí é um serviço que a senhora está servindo para Deus, como se fosse o próprio Jesus que fosse vestir seu uniforme? A senhora já pensou nisso? Já. Não é interessante pensar isso? Não faz diferença? Faz. Tem que fazer com muito amor. Exatamente, porque se a senhora tivesse certeza de que Jesus iria vir ali para provar o seu uniforme, a senhora queria fazer o melhor uniforme, né? Verdade. E aí é justamente isso. Ok, é justamente isso que ele está falando ali. Você que está fazendo, seja lá o que for, pode ser os uniformes escolares lá que a irmã Lucimar está fazendo, pode ser se a pessoa trabalha como servente lá de pedreiro, está ajudando a fazer massa lá para construir um muro, seja lá o que for. Você está servindo a Deus quando você faz isso. É muito bacana pensar isso. Então, a irmã Lucimar, não sei se ela já parou, já aposentada já, irmã, ou não? Continua trabalhando? Não, não trabalho ainda, não trabalho mais e também não estou aposentada. Tá, ok. Não trabalho mais. Mas não trabalha mais. Mas vamos supor que a irmã ainda tivesse na ativa e tal, né? Nesse tempo que a irmã está trabalhando, eu sei que não conta, as coisas não contam assim, né? O nosso tempo de trabalho conta só para aposentadoria. Para o senhor, a gente só aposenta quando vai para a glória, né? Mas vocês acham que a irmã Lucimar, enquanto está trabalhando lá, agora está parada, mas ela estava trabalhando lá, fazendo lá na sua máquina de costura e tal, esse tempo que ela está na máquina de costura não conta como serviço para Deus? Só conta para o serviço do INSS? É claro que conta, a gente já entendeu isso. Ela estava servindo a Deus. Mas às vezes a gente não tem essa noção, né? De que nós estamos, que o nosso trabalho, que a nossa vida profissional é feita sim, né? E ela glorifica a Deus sim, seja fazendo lá uma peça de roupa, seja varrendo o chão, ou lavando louça, ou sendo um empresário, ou tomando decisões lá no governo, seja lá o que a gente estiver fazendo, que tudo que a gente faz, sim, faz parte da nossa vida espiritual. Então, nós falamos sobre nossa profissão, nós falamos sobre nosso dinheiro. Vamos pensar nos nossos relacionamentos, nos relacionamentos que nós temos com as pessoas. Será que eles também estão fora da espiritualidade ou estão dentro? Então, alguém pode ler, por favor? Irmão Everaldo, poderia ler, por favor, Efésios 5, 21. Nós poderíamos ler o capítulo inteiro, mas eu vou só fazer o recorte desse versículo, que é o que nos interessa nesse momento. Efésios 5, 21.
Paulo está falando da vida em comunidade, na vida entre os cristãos, na vida de uns com os outros. E aí, olha o que ele diz lá. Pode ler do 21 até o 25, que vai pegar um pouquinho aí também do casamento. Alô? Acho que deu uma travadinha lá. Vocês estão me ouvindo? Cadê o meu Everaldo? O meu Everaldo sumiu aqui. Acho que ele veio aqui para o outro aparelho, que o primeiro parou lá. Nós estamos com 3 máquinas ligadas aqui, aí caiu. Tá Caiu bom. aqui lá. Eu vim para cá. Vamos lá. Então vamos lá. Efésios 5, 21 a 25. 21 a 25. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Obrigado, irmão Everaldo. Então veja aí, ele está falando agora de relacionamentos. No versículo 21, não estava falando só sobre relacionamento de casal, estava falando de relacionamentos pessoais em geral. Sujeitem-se uns aos outros. Depois ele começa a mostrar isso também no relacionamento de marido e mulher. Depois ele vai falar dos filhos. Enfim, o texto aqui está falando de relacionamentos. Então, olha que coisa interessante. Assim como o nosso dinheiro e nosso trabalho são formas de servir o próximo, glorificar a Deus, na vida integrada você vai entender todos os seus relacionamentos, sejam eles pessoais, né, amigos que você tem, sociais, comunidades na onde você participa, familiares, né, seu relacionamento com esposa, marido, filho, primo, sogro, tal. Você entende como cristão maduro e saudável que na vida integrada os relacionamentos são uma oportunidade de abençoar a todos. Você não cria filhos para você. Você não é casado, você não se casou para ser feliz. Você casou para abençoar outra pessoa. Você tem filhos para servi-los e para levá-los a Deus e para fazê-los pessoas que vão servir a sociedade onde eles vivem. Os relacionamentos que nós temos de amizade não podem ser relacionamentos baseados naquilo que eu vou ganhar, no interesse que eu vou receber, naquilo que eu posso tirar dessa pessoa, mas sim naquilo que eu posso oferecer para aquela pessoa. Por quê? Porque todos os nossos relacionamentos são ativos que Deus também nos dá para glorificá-lo, para glorificá-lo. Assim como você tem que trabalhar para a glória de Deus, assim como você tem que usar o seu dinheiro para a glória de Deus, os seus relacionamentos têm que ser vividos e cultivados para a glória de Deus. Os relacionamentos pessoais, sociais e familiares, eles estão naquela categoria que Paulo falou, qualquer outra coisa. Quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa, inclusive os seus relacionamentos pessoais. Perceba como esse conceito de vida integrada, ele permeia a nossa vida toda. Você é uma coisa só. Tem que ter espiritualidade nos seus relacionamentos pessoais. Relacionamentos não são uma coisa separada de Deus. É por isso que, por exemplo, só para dar, agora eu quero só explicar, não é tudo a respeito desse assunto, mas só dar um exemplo. É por isso, por exemplo, que quando um jovem vai procurar alguém para se casar, ele tem que pensar o que Deus quer a respeito disso. Ele tem que levar algumas coisas em consideração. Por exemplo, ele estaria certo, ele estaria tudo normal dele buscar alguém que não conhece a Deus para ser o seu cônjuge, sendo que a Bíblia fala que não há comunhão entre luz e trevas, e a experiência mostra que um cristão casado com um não cristão, a chance das coisas darem muito erradas são muito grandes, e na minha concepção isso é um desrespeito, uma desobediência a um princípio claro da palavra de Deus. Ele tem que levar isso em conta, mas as pessoas acham, não, Deus não está preocupado com quem eu me caso, isso é problema meu. Isso é uma questão material, isso é uma questão humana. Mas os seus relacionamentos também precisam ser para a glória de Deus. Então você tem que tomar decisões sobre isso de acordo com a glória de Deus. Isso vale também para quem já é casado.
Será que eu posso pensar igual todo mundo pensa aí fora? Mulher é assim, né? Quando dá 30 anos de casado, ou quando a mulher faz 30 anos, eu troco por duas de 15, que é o que o pessoal fala aí fora. Você acha que isso é uma coisa que um cristão pode levar até como brincadeira? Sabe que ele pode dizer isso? É claro que não. Por que não? Porque a Bíblia nos ensina que o propósito de Deus para o casamento é que um homem case com uma mulher e vivam até que a morte os separe. Eu não vou entrar aqui nas exceções que isso pode ter, a questão não é essa. Eu estou dizendo assim, nós temos que olhar para as questões de relacionamento, não do jeito que as pessoas falam, ou do jeito que a gente acha. Eu faço nos meus relacionamentos, eu faço o que o meu coração mandar. Seu coração é enganoso, seu coração é ruim, seu coração é perverso. Você tem que fazer os seus relacionamentos serem pautados por aquilo que Deus diz. Por quê? Porque eles são parte da sua vida. E a sua vida sendo integrada, toda ela está sujeita, né, àquilo que Deus diz. Percebe como pode ter assustado um pouquinho quando eu falei a primeira vez que a gente não pode separar essas coisas, mas olha como faz sentido. E olhe como há problemas sérios quando a gente não junta as coisas todas e não coloca todas as coisas da nossa vida integralmente debaixo do senhorio de Cristo. Né? E só para completar, porque aí sempre que eu abro essa discussão, alguém fala assim, não, mas quando a gente começa a falar isso, esses dias eu estava numa live, inclusive, e alguém perguntou isso. Perguntou não para me desfalar, mas porque realmente a pessoa ela queria entender isso. A pessoa perguntou assim, mas quando a gente começa a falar isso desse jeito, por exemplo, agora há pouco falei que quando a gente está lá trabalhando, na nossa repartição, na nossa máquina de costura, isso também conta como serviço para Deus. Mas será que isso não pode levar alguém, então, a dizer o seguinte, bom, olha, eu já trabalhei a semana inteira, então agora eu não preciso mais fazer nada em relação à igreja, em relação a minha vida assim comunitária, porque eu já trabalhei lá. Ó. Você falou que trabalhei para Deus, então já trabalhei a semana inteira para Deus. Agora, no final de semana, eu quero pôr os meninos para descansar. Né? Os meninos são os dedos do pé, né? Sabe quando você chega cansado, né? Com a botina assim, ó, seus dedos estão ali, de tanto que você trabalhou, os dedos estão assim, ó. Aí você chega, tira a botina, pelo menos que eu guarde lá no sapateiro, né? Porque também sua mulher não é obrigada a ficar catando suas coisas no meio da casa. Você vai lá e põe os meninos para cima, né? Põe os dedos do pé para cima e fica lá deixando eles descansar. Agora não preciso mais servir nada, não preciso fazer nada, porque eu servi muito a Deus já essa semana trabalhando lá na roça, sei lá onde. Só que tem uma coisa, há um aspecto que a gente não pode deixar de ver, que faz parte também da mesma vida, e nós vamos ter que arrumar um jeito de encarar, ou de incluir isso no nosso dia a dia, na nossa agenda. Quem pode ler para nós? Vamos pensar que talvez o Mateus, tem ali o Mateus da Paulina, Beto e Mateus. Quem é o Mateus? Eu. É o Mateus. Eu estava achando que era você mesmo. Mas você pode ler 1 Pedro 4:10, por favor? 1 Pedro 4:10. 1 Pedro 4, verso 10. Isso. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Olha aí. Obrigado, Mateus. Administre uns aos outros, ou poderia dizer assim, cada um exerça o dom que Deus recebeu para servir aos outros. Então, veja, assim como você recebeu talentos para sua vida profissional, para a sua carreira, assim como quando você ganha dinheiro, você está ganhando dinheiro em cima de alguma coisa que Deus lhe concedeu, de talento, de energia, de capacidade. Assim como você, quando começa a estabelecer os seus relacionamentos pessoais, familiares e tal, você precisa levar em conta aquilo que Deus fez, porque Deus lhe dotou dessas capacidades para glorificá-lo. A palavra de Deus diz também, e aí aqui agora está falando para os salvos, tudo que eu falei antes, qualquer um pode ter. Você não precisa ser crente para ser um trabalhador. Você não precisa ser crente para ter um casamento equilibrado. Qualquer um de nós pode ter isso. Mas aos cristãos, há uma coisa a mais que para o não cristão não tem. Isso aqui que ele está falando em 1 Pedro 4:10, e que Paulo vai falar em Romanos 12, ou em 1 Coríntios 12, a respeito dos dons espirituais, isso não se refere a descrente. Descrente não tem dom espiritual, porque não nasceu de novo. Mas para você que é servo de Deus, para você que nasceu de novo, foi resgatado pelo sangue de Jesus, você recebeu um dom espiritual para quê?
para servir aos outros. Então, da mesma maneira como você serve de forma integrada, entendendo o dinheiro como um recurso que lhe dá opções, assim como você, entendendo a sua vida integrada, encara o trabalho, sua profissão como uma forma de glorificar a Deus, servindo ao próximo. Assim como você entende seus relacionamentos como uma forma de abençoar as pessoas e assim glorificar a Deus, você não pode se esquecer, como cristão, que parte de sua vida também existe para o seu ministério cristão, através dos dons espirituais. Deus te deu dons espirituais. E esses dons não é que só vão ser usados no contexto da igreja local, no sentido do templo, das reuniões da igreja. Porque esse é um erro que a gente comete por entender errado o que é vida cristã. Os dons espirituais não são usados só na hora do culto, na hora da reunião. Os dons espirituais são usados na dinâmica da vida da igreja, que não acontece só na hora da reunião. Há dons espirituais que são usados de forma externa. Por exemplo, o dom da exortação, que não é o dom de dar bronca, o dom da exortação é o dom de estimular as pessoas, como o Barnabé fazia. A maioria das pessoas vai usar esse dom numa conversa pessoal, não no culto. Embora possa também usá-lo lá no culto, mas eles podem ser usados fora do ambiente das reuniões da igreja. Mas devem fazer parte de sua vida. Qual vida? Sua vida integrada. Mas espera, agora você colocou muita coisa de uma vez. Eu já tinha que colocar debaixo da espiritualidade cristã o meu trabalho, o meu dinheiro, o meu tempo, os meus relacionamentos, e ainda vou ter que ter espaço para os dons espirituais? Sim, porque sua vida é uma mexerica só. Sua vida não é um monte de mexericas, é tudo uma coisa só. Claro que você vai ter que ter sabedoria de Deus para administrar o seu tempo, para que todas as áreas sejam vividas para a glória de Deus, que você tenha espaço para exercer seu dom espiritual, assim como você tem espaço para exercer o seu talento. Mas tudo faz parte de um pacote só. E eu espero que você tenha entendido esse aspecto e faça uma revisão na sua vida nesse sentido. Qual área da minha vida não está debaixo da soberania de Deus nesse momento? Eu preciso resolver isso. Como é que eu estou vivendo? Estou separando demais as coisas ou estou conseguindo juntar para tomar decisões e viver minha vida de forma integrada? Essa é a reflexão que eu queria que você chegasse, né, ao final dessa série que tão bondosamente vocês me permitiram concluir com vocês. E eu encerro justamente deixando essa outra imagem. Eu falei da mexerica, né? Eu quero falar agora do malabares. Sabe aqueles meninos que ficam no semáforo jogando as bolinhas para cima, né? E jogam 3, 4, 5 bolinhas e conseguem pegar. Às vezes a gente se sente assim na vida. Porque cada uma dessas bolinhas é um pedaço da vida que a gente separou e quer tomar conta. Então, numa bolinha tem os filhos, na outra tem o casamento, na outra tem a nossa profissão, na outra tem o dinheiro, na outra tem a igreja, na outra tem não sei o quê. E a gente fica doido, porque eu, pessoalmente, não consigo jogar uma bolinha para cima e pegar de volta. Eu já deixo ela cair. Imagine 5. Agora, Deus não deu 5 bolinhas para você jogar para cima. Deus deu uma só. É a sua vida, só ela. Basta você entender que o propósito de Deus está no quadro completo. Eu acho que eu já falei desse quadro para vocês. Quando você compra um quebra-cabeça, você não compra um quebra-cabeça por causa de uma peça. Olha essa peça vermelha que o rapaz está segurando aí. Puxa, vou comprar esse quebra-cabeça por causa dessa peça. Essa peça é maravilhosa. Uma peça sozinha não faz sentido nenhum. O quebra-cabeça só faz sentido quando ele está todo montado e que todas as peças se juntam para formar um quadro. Sua vida não vai ter sentido nenhum se você separar cada área dela em pedacinhos. Junte o quadro todo com a sabedoria que Deus te deu e aí a sua vida vai ter propósito. Aí sua vida vai ter sentido. Separe as coisas do jeito que a gente tenta fazer e aí nada faz sentido. Eu trabalho feito, você vai ficar que nem Salomão no fim da vida. Trabalho feito louco para quê? Tudo que eu juntei foi para quê? Aí você fica a vida inteira esperando se aposentar para ir servir a Deus. Aí na hora que você vai servir a Deus, você descobre assim, mas eu podia ter feito isso a minha vida inteira. Eu estava servindo a Deus lá. Então não separe as coisas. Viva uma vida só. E, como Paulo falou, e eu encerro com essas palavras, quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Vai ser muito mais simples, você vai ser muito mais produtivo e vai encontrar um propósito para a sua vida muito mais facilmente. Que Deus, então, nos abençoe. Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta ou se alguém quer fazer, não sei ainda como é que nós estamos de tempo aí, acho que já foi também o tempo, mas se alguém quiser aí mais uns minutinhos fazer alguma pergunta, mais uns 2 ou 3 minutinhos, eu ainda tenho como atender.
Se não, eu passo de volta a palavra para o irmão Everaldo para a continuidade aí da finalização do programa. Ok, irmão Marcos. Interessante a sua fala também. Com respeito a um ministério que é muito importante para a igreja, e meus pais toda a vida foram irmãos como hospedeiros da igreja. Hospedeiros da igreja. Quando você falou lá na camisa que a irmã faz, ela faz a camisa pensando, esse trabalho é para Jesus, né? Então, Jesus deu exemplo até do copo d'água, que deu um copo d'água a um dos meus pequeninos, né? Então, meus pais sempre hospedaram obreiros. Ali eram servos do Senhor, né? Às vezes eu reunia no lugar que às vezes nós precisávamos de convidar um irmão, não tinha irmão suficiente, ninguém se prontificava para receber um obreiro, né? Então, graças a Deus, a minha esposa tem esse privilégio também na vida dela em poder receber irmãos. E é um ministério importante, é algo importante que a gente pode fazer, que o Senhor aceita como algo para a glória dele. Ok. Tá bem. Então, meus irmãos, eu agradeço muito mais uma vez aí a oportunidade de estar com vocês e poder ter estado com vocês nesses três encontros. E, na permissão de Deus, a gente continua junto aí e Deus nos abençoe.